A paz do Senhor Jesus. A história de Jonas é uma história que traz para nós grandes lições. A gente sabe que Deus deu ordem a Jonas para pregar na cidade de Nínive e ele desobedeceu. A gente sabe que os ninivitas eram terríveis pecadores contra o Senhor, eram assassinos cruéis, um povo cruel na matéria de tortura e assassinato, era um povo terrível diante do Senhor. E Deus deu uma ordem para Jonas ir pregar na grande cidade de Nínive, ao que Jonas desobedeceu a esta ordem. Os irmãos já sabem que veio, Jonas escondeu no porão do navio, numa embarcação que ia para Tarsis, e ali estava dormindo, e o Senhor fez o mar ficar revoltado. E a Bíblia vai dizer que o capitão do navio, ao descer no porão, viu Jonas dormindo, o navio sendo feito em pedaços, e Jonas dormindo tranquilo, como se nada tivesse acontecendo. E a Bíblia vai dizer que aquele capitão pergunta a Jonas que povo que ele era, e Jonas declara que ele era um servo de Deus e que estava fugindo da presença do Senhor. E o capitão e o pessoal do navio lançou sorte, a sorte caiu sobre Jonas, e Jonas declarou por que aquele mal estava acontecendo, que era exatamente por causa da sua desobediência. E Jonas deu um palpite que era para lançar ele no mar, que o mar ia se acalmar. E Jonas foi lançado no mar, o mar se acalmou, e veio o grande peixe, engoliu a Jonas e levou Jonas ao seu destino. E Jonas chega agora na cidade de Nínive e tem de Deus uma grande oportunidade, uma chance agora de recomeçar. Porque há um recomeço para aqueles que se arrependem, confessam seus pecados, segundo o Atos dos Apóstolos 3:19 e 1 João 1:9. Para Jonas, o recomeço veio ao receber a oportunidade de transmitir a mensagem a Nínive. Aqueles que passam pela disciplina de Deus não devem ficar prostrados e tristes, muito pelo contrário, pois o Senhor corrige a quem ama, segundo Hebreus 12:6. Dessa forma, se o arrependimento for sincero, ele os inclui novamente em seus propósitos. E Jonas agora vai pregar na grande cidade de Nínive. Era uma jornada de 3 dias, e Jonas começa a pregar e dizer ali que era para aquele povo se arrepender dos seus pecados, porque Deus ia subverter aquela cidade ia ser destruída. E Jonas vai naquela cidade e prega, se prontificou, obedeceu a palavra do Senhor. E agora os moradores de Nínive, juntamente com o rei, se arrependeram dos seus pecados, e o rei proclamou um jejum ali de 3 dias. Até os animais tinham que entrar nesse propósito, ficar sem comer, sem beber nada. O rei se despiu das suas vestes reais, e houve um arrependimento, porque o rei disse assim: talvez Deus se arrependa daquilo que ele falou que ia fazer. E Deus se arrependeu. Deus se arrependeu, dando uma oportunidade para Nínive, que se arrependeu. O arrependimento dos ninivitas suprimiu o juízo condenatório do Senhor. Isso revela a vontade primordial de Deus, que não deseja que o pecador pereça, mas que alcance o perdão mediante um sincero arrependimento. Segundo Ezequiel 18:23, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém seja condenado, que a ira de Deus se descarregue sobre ninguém. Deus quer que o pecador venha se arrepender e alcançar de Deus a sua misericórdia. Embora o Senhor não possa se sujeitar ao seu infinito sentimento de compaixão, pois primeiramente Ele é justo. Quando alguém se arrepende e confessa os seus pecados,
ele o perdoa e o justifica para viver eternamente ao seu lado. E é isso que Deus faz com todos os pecadores arrependidos. Deus os justifica, Deus os justifica e trata eles como filhos. Deus quer que nós passemos a eternidade do lado dele. Ele perdoa e justifica para viver eternamente ao seu lado. Foi assim no passado e continua sendo hoje, pois o Senhor Jesus ofereceu a sua vida na cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Aqui a gente observa a maneira que a gente não deve agir com ninguém, porque se somos merecedores da misericórdia de Deus, também as pessoas são merecedoras da misericórdia de Deus. Jonas desfrutou da misericórdia do Altíssimo após seu arrependimento e foi salvo. Mas ele não entendeu que essa mesma misericórdia também estava à disposição dos ninivitas, embora fossem estrangeiros, inimigos. Foi só Deus arrepender do que falou que ia fazer com os ninivitas, que Jonas se entristeceu. Jonas ficou desgostoso da vida. O capítulo 4 diz que isso desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Jonas ficou irado, porque Deus perdoou os ninivitas. A ira é um sentimento presente em muitos cristãos que não se alegram quando vem o outro receber o perdão e uma nova oportunidade de vida. Isso acontece. Quantos irmãos que ao ver o outro fracassar, cair num pecado e ver o retorno desses irmãos, em vez deles celebrar com alegria, eles ficam tristes. Eles ficam tristes, ficam irados. Parece que a misericórdia de Deus tem que ser só para eles e não para o próximo. E não é assim, não é desse jeito que um cristão tem que agir. É tipo o filho pródigo, o irmão do pródigo. Quando viu seu irmão voltar são e salvo, ficou desgostoso da vida. Ficou desgostoso, não quis se alegrar, não quis participar da festa. Foi preciso o pai falar: olha, esse teu irmão, ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, vamos fazer festa. Hoje é um dia de festa. Mas tem gente que não entende isso. Ele só entende quando é para eles, misericórdia só para eles. Sabe por quê? Pois são egoístas e querem a compaixão e a compreensão apenas para si. Para os outros, intolerância e condenação. O Espírito Santo está atento à maneira como reagimos ou nos sentimos ao vermos a queda, a punição ou o progresso do nosso semelhante. Zacarias, capítulo 8, versículo 17, que os irmãos dão uma lida. Uma pessoa pode ter cometido erros irreparáveis, como era o caso lá dos ninivitas, e pecado gravemente. Ainda assim, se houver arrependimento, Deus esquecerá o seu passado e lhe dará uma nova chance de salvação. Hebreus 10, 17. Jonas, que ficou indignado com a conversão dos ninivitas, estava mais preparado para dizer: bem feito, vocês mereciam tal sofrimento. Tem pessoas que são assim. Eles fazem bem feito, isso é a ira de Deus que descarregou sobre eles. Bem feito, foi Deus que condenou eles. E um cristão verdadeiro não age desta maneira. Um cristão verdadeiro, ele quer sempre que a misericórdia de Deus, o arrependimento alcance alguém, e a misericórdia do Senhor alcance essa pessoa também. O melhor me é morrer do que viver, foi o que Jonas falou. A reação de Jonas, mediante a benignidade do Altíssimo para com o povo de Nínive, foi lamentável. Ele preferiu morrer do que ver aquele povo ser perdoado. Foi aí que entrou a história do pé de abóbora, que Deus fez crescer, e Jonas deitou debaixo da sombra do pé de abóbora. Depois veio um bicho e comeu, e entrou no pé de abóbora, feriu o pé de abóbora morreu. E Jonas agora, ele está triste porque o pé de abóbora, ele morreu. Quando o servo de Deus perde a visão espiritual, ele fica egoísta e começa a pensar somente em si. Vive preocupado com as próprias necessidades e se esquece das pessoas aflitas. Foi preciso o Senhor dar uma lição em Jonas para que a sua consciência fosse despertada. Se ele teve compaixão de uma planta, como o Senhor não teria compaixão de milhares de arrependidos que se humilhavam diante dele? Não cabe ao servo de Deus julgar quem merece ou não
o perdão do Altíssimo, mas sim assumir a responsabilidade da missão que lhe foi conferida, anunciar a salvação. Se as pessoas vão aceitar ou não a mensagem divina, não diz respeito ao servo. Não deve ser essa a sua preocupação, e sim testemunhar a palavra de Deus. Então que a gente venha agir, com obediência à palavra de Deus, que a gente venha agir com misericórdia, com compaixão, que a gente venha procurar pregar a palavra de Deus ao mais vil pecador, e que se ele for merecedor do perdão divino, quem vai julgar isso é Deus, mas o nosso sentimento tem que ser de ajudar quem caiu, quem pecou, quem fracassou, quem está no mundo, quem está bebendo, quem está usando droga, quem está prostituindo, quem está adulterando, quem está fazendo coisas que a Bíblia condena. E a nossa missão é pregar a palavra para essas pessoas, para que essas pessoas se arrependam e sejam salvas pela misericórdia do Senhor. A graça de Deus para com o arrependido, ela nunca falhou e nunca vai falhar. E lembremos do que diz lá no livro de Tiago, que o juízo de Deus será sem misericórdia para quem não usar de misericórdia, pois a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus te abençoe. É uma reflexão para o nosso coração. Deus te abençoe.